Passar a palavra para o pastor Eliel, para que ele possa ministrar os nossos corações nessa noite. Seja bem-vindo, pastor. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já parece que foi ontem, mas faz 2 anos que eu estive aqui. É mesmo. Passa rápido. 2 anos e o tempo passa muito rápido. Pela primeira vez eu não venho só, trazendo a minha esposa, minha filha, das quais eu falo sempre, e também meu cunhado, pastor Manuel Benedito, com a esposa dele, e dizer para os irmãos que este ano é um ano especial para nós. Nós estamos celebrando 30 anos da missão. 30 anos da missão, portanto, nosso jubileu de pérolas. São 30 anos, viu, David? Who knows? God knows. Então, há 30 e poucos anos atrás, digo sempre, alguém me pergunta como é que foi, né? Eu digo, eu sou missionário por uma imposição divina. Não foi nada assim que eu quisesse para mim mesmo, né? Eu tinha muitas coisas assim para poder fazer, já era obreiro, mas foi uma imposição de Deus e plantamos esse trabalho que tem se espalhado para vários lugares. A África é um continente muito grande, cheio de problemas, dificuldades enormes, mas graças a Deus, Deus tem abençoado. Minha filha foi para lá, tinha 10 aninhos de idade. Logo ao chegar ela já se envolveu com o trabalho. Meu filho também tinha 14 anos. Todos eles se envolveram desde o começo. Eu não acredito que Deus chame uma família para dividir, deixar um para o lado e outro para o outro. Deus chama sempre para unir mais ainda. E o resultado disso é que hoje nós temos um trabalho. Eu não faço propaganda do meu trabalho. Até as publicações que eu fazia, eu parei de fazer. E o que eu vejo, irmãos, foi muito, muito além do que a gente podia imaginar. Conversando com o pastor, submeti alguns temas, e ele escolheu dos temas que eu mandei para ele 2 para nós juntarmos. E eu quero hoje, agora e amanhã de manhã, ministrar a primeira parte, que é como e por que fazer missões em tempos difíceis. Talvez esse tema, ele só em si não explique a profundidade do assunto. Mas se os tempos estão difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis, e quando eu saí daqui em 88, o Brasil vinha de uma sucessão de crises. Desde que os militares deixaram o poder, o país mergulhou numa sucessão incrível de crises. E depois o Brasil teve uma chance maravilhosa a partir de 94, com a entrada do real. A igreja experimentou 20 anos de muitos recursos, mas não soube usá-los da maneira certa. Construíram templos enormes, construíram estádios. Houve uma disputa muito grande, quem vai fazer o maior templo, mais majestoso. E agora, semana passada, eu estava em Curitiba, e um pastor que ele gosta de pesquisa me apresentou uma pesquisa. Há 10 anos atrás, havia 15 mil missionários brasileiros no exterior. Hoje só tem 10 mil. Quer dizer, 5 mil deixaram o campo missionário. Então nós tivemos uma regressão. Uma grande denominação brasileira, em 1990, ele lançou um projeto chamado A Década da Colheita. E eu estava em Moçambique nessa altura. Curiosamente, as pessoas que organizaram isso tudo aí nunca se aproximaram para sequer saber
se era necessário alguma coisa em Moçambique. E a pergunta que eu fiz e ninguém me respondeu foi muito simples: como é que você pode colher o que você não plantou? Como é que você lança a década da colheita antes de lançar a década da semeadura? Então, se você lança a década da colheita sem ter semeado, você está apenas criando o marketing e mais nada. E de 2014 para cá, a igreja tem experimentado essa crise mundial. Ela não é brasileira, ela é mundial. Ela começou em 2008 com aqueles sucessivos problemas lá em Europa e Norte América. E o Brasil pretensamente tinha uma reserva que não tinha, um fôlego que também não tinha, foi tudo maquiado. E a igreja começou então a experimentar tempos difíceis. E hoje tudo gira em torno de uma palavra: crise. Quando tinham, não fizeram. E agora dizem que não fazem porque não têm. Mas então eu penso que esta palavra, esse seminário, ele vai nos responder algumas perguntas. Se os tempos estão difíceis, como e por que investir na verdadeira missão da igreja na Terra? Tempos em que nós vemos, ainda ontem eu estava vendo um comentarista dizer que nos últimos 5 anos 5.000 empresas, investidores estrangeiros deixaram o Brasil. Quando a indústria, o comércio, os serviços, tudo está parado. Vocês são testemunha disso, né? Esta cidade sofre com isso. Quando reduzem negócios, empresas fecham, a fonte de renda cai, a renda da igreja cai. E eu conversei sobre isso com um pastor amigo meu, da cidade de Rio Claro. Ele tem uma igreja pequena como a sua, é um apaixonado por missões também, foi à África, ele foi contaminado com o vírus, né, da missão na África. Ele me falou uma coisa no ano passado interessante, porque a membresia dele não cresceu. Ele disse assim: pastor, eu não tenho problema financeiro. Não caiu a renda da nossa igreja, não caiu nada. Aí eu me pergunto, porque eu vejo hoje, né, você pode entrar, você que tem Facebook e tal, você vai ver tantas festas, celebrações, congressos gigantescos. Eu pergunto, será que festas, encontros, reuniões especiais, congressos, conferências, campanhas de conscientização podem resolver o problema? Talvez sim. Mas se os projetos que tu tens ou tinhas em mente correm o risco de não saírem do papel por falta de recursos, o que fazer para reverter essa situação? Se os membros da igreja estão enfraquecidos de alguma razão, por causa de crises, problemas pessoais, pessoas que sempre foram fiéis, será que tem solução para isso? Você que tem um projeto missionário, mas não consegue apoio, não vê como começar, será que é possível nessa altura? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu gostaria de ler como texto inicial, não está aqui no meu esboço, João capítulo 4, verso 35. Esse texto está colocado quase no final do contexto da mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Então, meus amados, quando os discípulos voltavam e encontraram Jesus falando com aquela mulher samaritana, disseram para ela: mestre, come. Ele falou: eu não quero comer agora. E rogaram dizendo: Rabi, come. Ele disse assim: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Como eles estavam com os pés apenas na terra e tinham saído
foram à cidade de Sicar comprar comida, ainda disseram assim: será que alguém trouxe comida para ele? Ele estava falando de algo o que alimenta aquela pessoa que tem um chamado de Deus na sua vida. O que alimenta quem realmente recebeu um chamado? Não são propostas, não são ofertas, não são, portanto, possibilidades de garantia humana. Aí ele joga para eles algo interessante: vocês não estão sempre deixando tudo para depois de amanhã, para amanhã? Não dizeis que ainda tem 4 meses até que venha a ceifa? Eu digo a vocês que o campo está pronto agora. Não há dúvida que a igreja, ela é diretamente influenciada por tudo que acontece com o mundo à volta dela. Não há dúvida. Nós estamos no mundo. A Bíblia, no entanto, está cheia de exemplos de pessoas, homens e mulheres, que em tempos difíceis, ou quando tudo parecia impossível, souberam tomar a decisão certa, mesmo que na aparência não fosse o melhor. Da mesma forma, temos exemplos de pessoas que, mesmo podendo fazer a coisa certa, escolheram o lado errado e pagaram alto preço por causa disso aí. Portanto, tudo nesta vida vai gerar em torno de escolhas e decisões. Tudo. Absolutamente tudo. E eu quero hoje falar de um homem, amanhã eu quero falar de outro homem, pessoas que teriam tudo para não acreditar. Estamos falando de um tempo em que não havia Bíblia, não havia profetas, não havia reunião de oração, não havia uma igreja, não havia um pastor, não havia mensagem, não havia estudo bíblico, não havia escola teológica, não havia absolutamente nada. Os homens que hoje nós usamos como referência, como exemplos, e alguns até, ainda tem pessoas que têm a coragem de criticar, e o fazem porque esquecem que eles não tinham nada do que nós temos hoje. Eles não tinham absolutamente nada do que nós temos hoje. Eles só tinham eles próprios e aquilo que faz toda a diferença, Deus, na vida deles. Você pode não vir de uma família afamada, você pode não vir de uma geração de pastores, você pode não vir, enfim, de muitas coisas, mas se você tem Deus na tua vida, ouça bem, tem tudo para dar certo com você. Capítulo 12 de Gênesis, para nós começarmos. Eu não posso falar de missão sem entrar na vida deste homem, que eu considero, no Antigo Testamento, o maior exemplo de missionário que nós podemos encontrar, dentre todos eles. O maior exemplo, meu exemplo fantástico de missionário, porque se há alguém que podemos usar como exemplo de chamado, é esse homem chamado Abrão. O seu nome nem era ainda Abraão, ele era apenas Abrão. Porque tem uma explicação simples. Abrão quer dizer pai elevado. Ele era o filho mais velho. E era costume naquela altura, quando os pais davam nome aos filhos, davam o nome daquilo que esperavam que o filho fosse. Quando nasce Caim, depois de ouvir de Deus que da semente da mulher sairia que seria um vingador, não é? Que esmagaria a serpente, nasce Caim, ela chama de Caim. Caim quer dizer aquisição. Ela estava dizendo: eu adquiri do Senhor o varão, o homem que vai, portanto, nos vingar. Então era assim. E Abrão quer dizer pai elevado. O seu pai lhe deu esse nome porque esperava que ele fosse uma pessoa de destaque, uma pessoa que fosse um patriarca melhor do que Terá foi. Terá vivia no meio idólatra e migrou, saindo lá de Ur dos Caldeus. Portanto, a Caldeia, historicamente, era lugar de grande idolatria, e foram para um lugar chamado Harã.
aonde ali se estabeleceu. E depois que Terá morre, porque Deus não passa por cima. Após a morte de Terá, então Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio de toda a tua família e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Deus continua: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, vamos analisar o que este homem tinha. Hoje, quando estávamos almoçando, o pastor Reginaldo usou de uma expressão que eu uso muito: Deus nunca revela a sua vontade de uma vez só, sempre aos poucos. Nós não estamos prontos para receber toda a revelação divina. Minha filha está bem ali, e se eu soubesse que a minha filha iria correr o risco que ela correu quando fomos para Moçambique, em que ela praticamente teve que ser tirada uma vez, ela foi levada de sala em sala para ser escondida, porque uma quadrilha de traficantes lá, bandidos, queria sequestrá-la. Se eu soubesse que depois disso ela teria uma pneumonia de uma bactéria já naquela altura, em 94, ultra resistente, que não havia tratamento e ela perderia a vida, eu nunca teria saído daqui. Deus sabe disso. Deus sabe que nós não estamos prontos para saber dos riscos. Então ele vai revelando pouco a pouco. Mas o que Abraão tinha? Abraão ele tinha a sua esposa, Sara, que quando era solteira, ela tinha um outro nome. Por isso que muita gente comete o erro de dizer que ele casou com a sua meia-irmã, mas na verdade ela não era nada, ela era sobrinha dele, era filha do seu irmão, porque diz aqui no verso 29 que Arã era pai de Milca e Isca. Isca era o nome de Sara, quando solteira, o nome caseiro, quer dizer belezinha, porque ela era uma mulher belíssima. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque estávamos fazendo um curso em Israel e todo mundo começou a perguntar um monte de bobagem para o rabino, né? Imagina um rabino, um homem ultra-ortodoxo, né? Foram fazer pergunta do Novo Testamento, aí se sentiu ofendido, né? Tem gente que acha que vai confundir um judeu. Aí eu perguntei para ele isso aqui, ele disse: não, isso é uma coisa muito simples para nós. Mas é uma boa pergunta, ele disse, porque Isca é uma palavra que quer dizer belezinha. Ela era o nome que Sara tinha na sua casa. Ela era uma criança muito bonita. E então ele tinha a sua belezinha, que era Sara, né? E ela tinha um irmão chamado Ló, um irmão mais novo chamado Ló. E era isso tudo que ele tinha. E ele ouve de Deus o quê? Sai, porque Deus não convida. Deus não convida, Deus dá ordens. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus dá ordens. Alguém está esperando Deus vir convidá-lo para ser obreiro? Você vai esperar toda a tua vida. Deus dá ordens. Eu quero que você faça isso para mim. Ele, quando chega com Elias e pega Elias na caverna e fala assim: vai e volta pelo teu caminho e faz isso. Deus dá ordens. Ele é Senhor. Se você não está disposto a aceitar as ordens de Deus, então fica como você está. Não queira se fantasiar de obreiro ou de missionário, que vai ser um desastre. Deus manda e nós obedecemos, simples assim. Amém. E quando você vai fazer alguma coisa que Ele não mandou fazer, se prepare que vai dar errado, não vai dar certo. O melhor projeto, a melhor boa vontade, o melhor planejamento, tudo de bom, se não é o que Deus quer, não vai dar certo. Não para aquilo que Ele quer. Então Ele diz para Abraão: sai da tua terra. Abraão não tinha mapas. Não havia mapas naquele tempo. Não havia nada. Os caminhos eram difíceis. E nem sequer disse: vai para o Paraguai.
que dizem que é a África da América do Sul. Vai para o Haiti, que é a África da Central América, da América Central. Vai para... Não te falou. Sai da tua terra, deixa toda a tua família e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, primeira coisa que você tem que entender: todo o nosso planejamento pode esbarrar em algo chamado o direcionamento pleno de Deus. Deus tem uma direção para nós, que nem sempre é o que nós estamos querendo, porque nós somos levados muitas vezes a criar planos, e Deus não é contra isso. Deus é extremamente organizado. Se você quer uma prova disso, veja a ordem da criação. É impossível haver vida sem luz. Por isso Deus disse: haja luz. Foi por ordem. Só depois que estava tudo pronto é que Ele criou o homem. Porque o homem não poderia sobreviver se não houvesse o que havia antes. Então Deus não é contra a organização. Mas Ele disse para Abraão: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Enquanto você estiver apegado ao que você tem, a tua terra, a tua casa. Às vezes, hoje conversávamos sobre isso, né? E uma palavra linda, interessante, que saiu ali, foi assim: primeiro passo é sair do barco, né? Pôr o pé fora do barco. Depois você põe o pé fora do barco, e eu disse assim: mas muitas vezes a pessoa não quer sair do barco, Deus tira o barco. Deus tem que tirar o barco. E eu contei um exemplo, né? Eu contei um exemplo simples. E eu quero pedir perdão aos irmãos que eu escrevi o livro O Missionário que está ali. E eu não lembrei que eu não vim aqui o ano passado. E não trouxe o livro. Pois é. Falha nossa, né? Falha nossa. Ainda havia a bolsinha que eu ando com ela lá, com 20 livros ali, me olhando na saída. Eu disse: não, mas sabe que hoje também está difícil o negócio de printar. Mas eu podia ter trazido. Falha nossa. Irmãos, me perdoem. Mas no livro eu conto tudo isso para vocês. E eu conto, entre outras coisas, que eu aceitei depois de muita luta, muito desafio. Nunca esqueço o dia que Deus mandou uma senhora lá em casa, uma irmã, aqui de São Paulo em casa. Eu estava na minha sala de trabalho, porque eu dividia meu tempo entre o escritório e a loja. E ela disse assim para mim: Deus manda te dizer uma coisa: para de lutar com ele. Se você continuar a lutar, Ele te manda escolher. Você quer chegar na África com honra? Senão Ele vai te meter num caixote, no porão de um navio, e vai te mandar jogar no porto. E eu lembrei do Jonas, sabe? Eu lembrei do Jonas. Quem trabalha em porto sabe que o pessoal de porto não é exatamente educado, né? Caixote é caixote. Então, esse homem, além disso, ele tinha 75 anos, a sua mulher tinha 65, e com um agravante, ela era estéril, e ela já não tinha mais possibilidade técnica, física, aparente de gerar filhos. Porque ela diz que havia perdido o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais regras, e ela já tinha passado da época, 65 anos, né? Não havia ainda engenharia genética, não havia reprodução in vitro, nem nada disso. Enfim, não tinha como. Agora, que promessa é essa, minha gente? Vamos analisar essa promessa aqui. Farei de ti uma grande nação. Nação da onde se não tinha filhos. Eu vou te abençoar e vou até aqui abençoar, fazer de você o teu nome grande, né? Você vê o nome de Abraão, um nome tão respeitado, que as 3 maiores religiões da terra, o judaísmo, cristianismo e islamismo, esse homem, o nome Abraão é respeitado. Nenhum muçulmano é contra. E por razão simples, né? O Abraão é pai de Ismael, né?
O nome dele é grande mesmo. É grande mesmo. Mas aí não tinha nada disso. E faz promessas para ele e para famílias, né? Promessas de proteção, promessa de bênção, promessa de defesa, enfim. Não houve primeira coisa, se você tem um chamado de Deus na tua vida, não fica criando dificuldades. Procura ouvir o som da voz de Deus. Nós somos seres humanos. Quando pela primeira vez, portanto, eu ouvi, minha filha me faz um favor, meu telefone está bem ali, pega e desliga, tá? Pastor, pode dar a minha mochila para ele? O telefone está conectado aqui com o laptop e começa a me incomodar. Desliga mesmo. Quando se configurou, portanto, o pastor chegou, eu estava numa reunião de Santa Ceia, uma sexta-feira, começo de fevereiro de 88, ele chegou lá, e quando eu vi o pastor entrar, eu pensei, aqui não tem coisa boa. Já fazia 7 meses que eu estava dizendo para Deus, não vou. Ele chegou lá e me sentou do meu lado assim, e disse para mim assim, se prepara, final do mês nós vamos para Moçambique. Aquilo foi um golpe em cima de mim. Aquilo foi um golpe em cima de mim. Mas eu não podia fazer muita coisa, ele era o meu pastor. E então, eu só podia obedecer. E obedecer é muito importante. Se você não obedece às pessoas que têm autoridade sobre a tua vida, se você não procura ouvi-los, dificilmente você vai conseguir ouvir Deus. Mas, muitas vezes nós precisamos ter essa convicção. E eu imagino, o Brasil saía de crise após crise. Era cruzado 1, cruzado 2, e era uma confusão nesse país que vocês não imaginam. Eu tinha uma loja, eu estava com o meu fax cortado, eu tinha um telefone funcionando, o Telex, que era coisa de alto nível também, não funcionava porque eu não podia pagar. Aí eu disse para Deus, eu sentei na minha mesa, peguei um papel e escrevi uma carta ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa carta está em algum lugar nas minhas coisas aí. Se é verdade que o Senhor realmente quer que eu faça essa viagem, o Senhor vai fazer 3 coisas. Isso foi na segunda-feira, logo no comecinho de março. Até o fim deste mês, eu quero ter. Porque todos achavam que eu era rico, pastor. Imagina, advogado, comerciante, fazendeiro, não era rico, não era nada. A gente comia muitas vezes do que saía da fotocopiadora que eu tinha dado para ela. Loja grande, eu tinha uma loja enorme, muitas vezes não tinha nada, só era dívida. Eu quero a passagem, que eles achavam que eu ia pagar a minha passagem e a passagem do pastor. Eu quero a minha passagem, mas eu quero todas as dívidas pagas e quero deixar dinheiro em caixa. Porque o Senhor diz que se eu não cuido bem da minha casa, como é que eu posso cuidar das coisas que são tuas? Eu não posso viajar deixando a minha esposa aqui com dívidas. Eu quero deixar tudo pago e quero $1.000 para mim poder gastar naquilo que eu quiser. Dobrei a carta, enfiei no bolso e disse amém. Peguei Jesus pelo pé, agora me deixa. No meio daquela crise, tudo isso, daqui a pouco veio um telefonema. Era o meu presbítero. Ele era daquelas ilhas era barbadiano, Barbados, né? Barbados. Desculpa. E ele falou assim, irmão Eliel, só pode vir aqui, nós temos aqui uma reunião, fui lá, olha, decidimos aqui que a igreja, o senhor não tem que pagar a passagem de ninguém, nem a sua, vamos comprar e vamos dar a sua passagem também. Eu falei, começou. Gente, pensa numa semana em que tudo se vendia naquela loja. Tudo
tudo que estava estocado lá, coisa que não saía, eu tinha lá, pastor, eu tinha lá um biodigestor, que era uma coisa imensa, certo? Que aquilo, nem sei quem comprou aquilo ali. Pois não vier, o pessoal não comprou o biodigestor. Tudo que era troço, carroça que tinha lá, tudo que era coisa encrencada, vendeu tudo. Vendeu tudo. E eu vendi tanto que ainda deixou coisa para poder ser. Quando eu vi que tinha tudo pago, tudo religado e duplicadas para receber até abril. Né? Então, estava tudo saneado nessa parte aí. E eu me apeguei só com os $1.000. Um irmão de Brasília ligou para mim: escuta, eu ouvi falar que você vai viajar para a África. Eu disse: quem foi que falou isso? Pois é, eu soube aqui. Olha, eu não posso fazer muita coisa, eu vou te mandar $700. Posso? Quase que eu dizia não para ele. Mandou dinheiro para... Aí o meu pai, essa eu tenho que contar a pessoa aqui, porque o meu pai é funcionário público. Meu pai é aquela pessoa que tudo era no envelope anotado, casa, luz, não sei o que, naquele tempo, né? Aí telefona para mim assim: filho, eu queria muito poder te ajudar nessa viagem, mas você sabe como é que é, né? Mas eu vou te dar $300, pode ser? Como é que eu posso sequer chegar perto de um Abraão, né? Eu ainda coloquei, mas Deus respondeu. Mas isso não foi tudo. Depois, quando chegou lá, devido às experiências todas, e aquela coisa, mudança de fuso horário, 5 horas a mais, 11h30 da noite lá, 6h30 da tarde aqui, eu não tinha sono, tinha tido um dia terrível, quase fui assassinado por um soldado no aeroporto, vi um prédio inteiro despencar com uma explosão, um carro bomba. A polícia de tarde me prendeu, estava tirando foto de uma casa, tomei persecução de policial, enfim, eu estava os nervos à flor da pele. E eu fui orar. E quando eu fui orar, na hora que eu me ajoelhei para poder orar, aí Deus me deu uma visão de tudo o que Ele queria que eu fizesse. Mas isso tudo, se eu for contar agora, eu não vou entrar no assunto nosso. Só para vocês verem que Deus, muitas vezes, Ele vai levantando a ponta do véu pouco a pouco, para que você possa saber que Ele é Deus. Amém. Mas acredita você que mesmo com tudo isso, com aquela visão e com outras coisas que aconteceram, eu ainda queria testar mais Deus. E eu falei assim: olha, Senhor, para não ter dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu falei com ela e ela disse para mim assim: os ladrões entraram na nossa loja ontem e limparam a loja. E quando ela estava falando comigo, aquela vozinha disse bem aqui: belo Deus esse teu, né? Quer dizer, tu vai para aí e nem sequer da tua loja ele cuidou. Nessa hora, pastor Reginaldo, pois Satanás cometeu um grande erro. Que até então eu não tinha me dado conta que tudo aquilo tinha sido trabalho dele. Quando eu ouvi aquela voz, eu disse: então foste tu? Tudo isso foi tu que fez? Quer dizer, aquilo então me criou assim. Aí eu coloquei mais uma coisa diante de Deus, só uma: Senhor, tudo que eu te pedi nessa semana, tu vais fazer, seja o que for. Aí foi uma semana que Deus curou todas as pessoas pelas quais eu orei. Deus fez milagres extraordinários. Deus fez muita coisa. E Deus não é contra você fazer isso. Mas só que este homem que eu estou falando aqui, ele não tinha nada disso. Ele não fez. Só diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Você não importa, e ele tinha recurso, ele tinha muita coisa para poder perder. A gente fala: o que eu vou fazer da minha casa? O que eu vou fazer disso? O que eu vou fazer daquilo? Enquanto você ficar colocando questão própria, pessoal, isso vai ser o maior embaraço de todos. O maior embaraço não são as pessoas que estão aí fora te dando conselhos, não. Vai ser você mesmo.
Depois não vai dizer, mas ninguém me apoiou. Mas você não tem que ser apoiado, você tem que se apoiar no chamado de Deus para a tua vida. A visão que Deus te deu é essa que você tem que seguir. Enquanto você, agora sim eu vou usar, enquanto você não tirar o pé do barco, mas não é para pisar na areia não, para pisar na água. Mas pisar na água sabendo que ali é fundo e que você não pode sobreviver ali sozinho. E eu contei o episódio que eu quero chegar agora. Que eu tinha comigo, né? Eu era lojista, esse moço que está aqui, ele trabalhava na loja, ele era um dos gerentes da loja, Manuel, a pessoa que abria e fechava a loja todos os dias. Ele sabe o que nós tínhamos ali. E eu admiti um sócio, a loja era 100% minha, e eu fiz um acordo com ele, olha, a minha retirada mensal aqui, você me manda lá para... Quer dizer, eu fingi que tirei o pé do barco, né? Mas não tirei não. O meu apoio para mim era aquela loja. Eu não confiava na igreja. Eu conhecia o histórico da igreja, como é que era. Mandar e esquecer. Era loja. Quando eu chego lá, 3 meses depois que eu estou lá, esse santo irmão, se você procurasse na costa, você ia achar os toquinhos das asas, não é? Ele simplesmente fraudou documentos e me roubou a loja inteira. E eu fiquei sem barco. Então não confia nos teus barcos. Não confia nas tuas posses. Não confia nos teus projetos. Põe o pé na estrada. E Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Só isso. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Senhor, pastor, mas isso aí é uma loucura. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são aparentemente sãs. Deus usa o que não é para confundir o que é. E isso Ele é Deus. É muito bonito você chegar e começar a cantar, e é tão lindo se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas quando chega a tua hora, você não confia que Ele é Deus. O maior mérito que eu vejo neste homem, que cometeu erros, não importa quanto tempo você anda com Deus, você vai cometer erros. Foi que ele partiu sem questionar nada, nem sequer sabia para onde ir. Sempre vai existir a possibilidade de você errar. Sempre vai existir. E ele começou bem. A maioria começa muito bem. Diz que ele passou por aquela terra, por a terra de Canaã, foi até Siquém, até a um lugar chamado Carvalho de Moré, já era a terra dos cananitas, e ali o Senhor apareceu para ele e disse para ele, deu a ele uma promessa, para a tua descendência, para os teus filhos eu vou dar esta terra. Isso aqui está no verso 7 do capítulo 12. Então, no momento em que ele põe o seu pé na estrada e caminha poucos dias, Deus aparece para ele assim, olha, essa terra que você está pisando hoje, ela não é mais dos cananeus, ela já é tua, e eu vou dar para os teus filhos, porque falou de descendentes. Quer dizer, ele começou a ampliar a promessa, e aí Abraão faz uma coisa que eu acho extraordinária, ele edifica um altar, mas não diz se ele sacrificou sobre o altar, ou se aquele altar foi apenas um marco. Eu chamo isso aqui o altar da promessa, o primeiro altar. Põe uma coisa na sua cabeça, todo missionário, ele não tem que colocar no seu coração ser um construtor de templos. Não, ele deve se colocar no seu ser um edificador de altares para Deus. Altares são lugares de adoração. Uma vida é um altar, uma família é um altar, um culto no lar é um altar, um grupo de vida é um altar. Aonde Deus é adorado, ali é um altar. Aleluia. Tudo o que nos remete para Deus, aquilo é um altar.
Você vê que esse altar aqui não diz por que eu menciono isso? Porque o próximo altar ele vai fazer um culto. O primeiro altar foi aquele altar de gratidão, poxa, Deus apareceu para mim, que coisa linda, agora, mas não tinha nada ainda, então mais velhinha agora. Mas diz, eu vou dar essa terra que tu está pisando aqui, vai ser da tua descendência. E ele continua, e moveu-se dali para a montanha, para o lado de Betel, e montou o seu acampamento, e ali edificou um altar, e invocou o nome do Senhor. Isso aqui é o altar da oração. O altar da promessa é muito importante, mas esse altar chamado altar da oração invocou, quer dizer, Deus não apareceu para ele. Se Deus não me falar, então cuidado. Deus falou contigo antes até. Aquilo que Deus falou antes é o que está valendo. Se você está esperando que ele vai vir todo dia na tua casa, vai mandar um passarinho do bico vermelho bicar tua janela para dizer, ele esquece. Aqui ele quando para ali, ele monta a sua tenda, e a tenda sem a presença de Deus não é nada. Por isso, o provérbio diz o quê? O que diz lá em Provérbios? Apronta primeiramente a tua obra lá fora no campo, depois vem e edifica a tua casa. Primeira obra, depois a nossa casa, certo? Ele aqui montou o acampamento e ele edificou um altar, e ali naquele altar, aqui sim ele sacrificou, porque se ele invoca o Senhor, ele então ofereceu um sacrifício para Deus. E interessante que foi o altar da oração, foi o altar da adoração, mas em seguida ele comete o maior erro da sua vida. Simplesmente ele não tinha chuva, faltou pasto, não tinha onde conseguir alimento, e ele ouviu falar que no Egito tinha comida, e ele vai para o Egito. O que o Egito veio a ser na vida e na história deste homem chamado Abraão, que naquela altura era apenas Abrão? O mesmo que o Egito pode vir a ser na minha vida, na minha história, na tua vida, porque o Egito é um tipo do mundo. O Egito aparentemente é o lugar onde a gente vai buscar solução para os problemas. O Egito é o lugar onde tem fartura, onde tem crédito, onde tem mercado, enfim, era tudo, era a maior nação da época. Mas quem mandou ele pôr o pé na estrada foi Deus. E disse para ele, vais para o lugar que eu te mostrarei. E Deus não mostrou o Egito para ele. Por isso que Deus me mostrou a África. No dia que eu cheguei lá, na noite que eu cheguei lá, Deus me mostrou um mapa. E aquele mapa, eu vi o mapa e uma mão que passava sobre ele. E aonde esta mão passava, uma multidão de homens e mulheres vestidos de branco se levantava, e a mão fazia assim, e passava, subia mais, e só que eu, apesar de ser professor de geografia, eu era muito mais assim, de geografia geral, e Moçambique é um país pequeno, eu não tinha noção do mapa de Moçambique. Mas de manhã eu fui a uma reunião com outros pastores, e havia uma Bíblia e um papel embaixo. Quando eu abro o papel, estava escrito Mapa de Moçambique, e era o mapa da visão que Deus me dera na madrugada. Eu sabia, Deus me mostrou a terra. Deus me mostrou a terra. Deus não mostrou o Egito para Abraão. Deus não disse, olha, ali tu podes ir. Não, ele foi sozinho. Só que quando você procura o Egito, as regras do Egito são outras. As normas, o comportamento, a linguagem, a filosofia do Egito é outra. Primeira coisa que ele faz quando chega lá é mentir. É propor para sua esposa uma mentira. Porque a mentira é coisa comum no Egito. Ninguém vai ao banco pedir dinheiro emprestado dizendo que eu tenho dívidas.
vai mostrar um belo de um capital que ele não tem. Tenho isso, tenho aquilo outro. A gente sempre procura maquiar alguma coisa. E ele disse para sua mulher: olha, não fala que tu é minha esposa, porque senão vão me matar e vão... Quer dizer, onde ficou a confiança no Deus que o chamou e disse: de ti eu farei uma grande nação? Porque na hora que você entra, você vai para o Egito, com certeza Deus fica lá do lado de fora. Deus não vai entrar no Egito contigo. Ainda mais quando você começa a usar das armas do pai da mentira. E ele mentiu. Só que o projeto de Deus para ele estava em plena execução. E, meus amados irmãos, será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida? Quer dizer, Sara foi levada direto para o harém de Faraó. Dize, peço-te que és minha irmã, para que eu me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram que a mulher era muito formosa. Imagina, com 65 anos, Sara devia ser uma coisa fora de si. Devia ser uma coisa fora de série. Porque, imagina, né? E logo pegaram a Sara e levaram para o harém do Faraó. Só que quando o Faraó, ela era novidade na casa, né? E foi a mulher tomada para casa. E viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na, né? Elogiaram diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, porque ela era irmã do Abrão. Aí vem os teólogos modernos para passar a mão na cabeça do nosso irmão Abrão, para dizer: sabe, ela não era, ela era realmente meia irmã dele, ele não mentiu. Vai estudar, meu amigo. Para de querer passar a mão na cabeça. Ela era sobrinha dele, e era mulher dele. Então, levaram para o harém. Só que nessa hora, porque isso era um costume que ainda tem até hoje, né? O Faraó encheu Abraão de riquezas e fez bem a Abraão por amor dela, o Faraó. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentos. Dizendo, na mesma hora, o Faraó deu hoje chama na África lobola, pagou uma lobola imensa, que lá na África as mulheres são compradas até hoje, e o Egito é parte da África, chama-se lobola, certo? E é o pai que determina quanto a filha vale. Se estudou, vale mais. Se tem curso superior, se prepare. 50, 100 mil dólares, por aí assim. E o Faraó encheu a bola do Abrão. Mas Deus estava olhando aquilo e fez uma coisa simples. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ela chamava Sarai ainda. Veja só, antes que o Faraó pudesse tomar Sarai como sua mulher, Deus mandou uma bicheira qualquer coisa. Mas mandou um negócio sério por lá. Dizem os judeus que Deus mandou tudo de ruim. Mandou úlcera, mandou até hemorroida, mandou dor de barriga. Foi uma sessão de descarrego para ninguém botar defeito. Incomodou tanto que ele foi consultar os seus sacerdotes e disseram: o problema está na mulher. O Faraó despede o Abrão, e o Abrão sai do Egito milionário, sai riquíssimo do Egito, com muitos bens, mas traz junto com ele um probleminha. Uma belíssima morena chamada Agar. E aqui tem duas coisas.
sempre vai haver a possibilidade do erro, sempre. E Abraão faz uma coisa certa aqui, quando ele sai do Egito. O faraó dá ordem aos seus servos acerca dele, e eles o acompanharam durante um período, né, deram proteção a ele. E diz que ele sai do Egito, foi para o sul, portanto, o rumo de onde hoje é a terra de Israel, e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, até o lugar do altar. Quer dizer, ali da onde ele saiu para ir para o Egito, foi onde ele voltou. Ele não prosseguiu. Se você errar, se você vê que você cometeu um erro, não tenta continuar a tua jornada. Vai lá para o altar da oração, falar com Deus e pôr tua vida em ordem. Ele voltou exatamente para o mesmo lugar. E ali então ele pôde ouvir de Deus alguma coisa. Tem pessoas que acham que só porque elas choraram de noite, porque falaram língua estranha, porque estão... Olha, você tem que ir para aquele primeiro altar, o altar da humilhação, o altar do sacrifício. Ali você tem que falar com Deus, para você poder receber de Deus a orientação que você poderia ter recebido se você tivesse perguntado para Ele. E aí ele recomeça a sua jornada. Só que tem um detalhe: ele trazia muita coisa do Egito. Ou você tira o Egito da tua vida, ou você vai ter problemas por toda a tua vida. Tem pessoas que saíram do mundo, mas não tiraram o mundo da vida delas. Elas acham que pode estar aqui, que Deus as vai aceitar, e vai tudo correr bem, do jeito que elas querem que seja. O Egito não pode mais ser parte da tua vida. Você está em outro território. O teu território agora é um território comandado por Deus. E Deus e o Egito não têm como conviver juntos. Tenha isso em mente. A palavra consagração é separação. É separado, apartado. Quando o Espírito Santo usa os profetas lá no Novo Testamento, diz assim: separai-me a Barnabé e Saulo. Quer dizer, eles estavam sendo consagrados para aquela obra. Então você tem que entender uma coisa: o mundo, nós estamos no mundo, mas o mundo não é mais parte da nossa vida. Não pode mais ser parte. Você não pode mais querer andar de acordo com as normas do mundo. Escolher buscar ajuda no Egito vai trazer um preço amargo no futuro. Os problemas de Abraão com Agar, Sara, Ismael e Isaac. Já naquela altura houve problema em casa. Ele ficou com o coração partido, mas Deus disse: ouve a tua mulher e manda a serva embora com seu filho. E mandou embora. Mas os judeus devem dizer isso, que quando Sara morre, ele volta para lá e ele vai encontrar uma tal de Quetura. E Quetura é o nome hebraico de Agar. Agar é o nome egípcio, Quetura é o nome hebraico dela. E teve só 12 filhos com ela. Só 12. Teve uma injeção de aí, mais ou menos, todos os inimigos de Israel hoje vêm daí. Os árabes vêm daí. Os árabes vêm daí. Vêm de Ismael e da descendência desses 12 príncipes que Abraão gerou com a Quetura. Todos os inimigos de Israel. Até hoje. E isso só vai deixar de acontecer quando o Rei dos Reis,
quando o príncipe por excelência voltar, e ele vai quebrar isso de uma vez, de todos estes povos aqui, um em especial, Deus tem um compromisso, que é o Egito, curiosamente. Só tem duas ocasiões em que Deus permitiu, né? Foi quando, inclusive, a outra foi quando Deus mandou Jesus para o Egito. Isso tem uma promessa específica para o Egito. Fora disso, Deus não quer você em acordo com o Egito. Deus não quer você negociando com o Egito. Quando eu falo aqui Egito, eu falo os padrões do mundo. O padrão da igreja é um, o padrão do mundo é outro. Não queira somar as duas coisas. Não queira fazer acordo. Sabe, nesse ponto eu fico com a Bíblia. Alguém, não, mas a igreja tem que se modernizar. Olha, só moderniza aquilo que ficou velho. Se a igreja é a noiva do Cordeiro, se ela se renova